Qual é a raiz emocional da rinite alérgica? Meu nome é Débora, eu sou terapeuta e criadora do método Causa Raiz. Você sofre de rinite alérgica? Se você sofre, há quanto tempo você sofre? Geralmente, quem sofre de rinite sofre há muitos anos. E eu tenho uma história para te contar que eu tenho certeza que se você sofre disso, você vai se identificar. Ou mesmo, você vai perceber pessoas ao seu redor que de repente você vai conseguir auxiliar. Bom, num passado muito distante, eu sofri de rinite alérgica durante anos da minha vida. E quais são os sintomas de uma rinite? A minha especificamente era espirrar demais quando eu acordava pela manhã, quando eu tomava banho. Qualquer mudança de tempo já era motivo de atacar a minha alergia. Eu vivia com dores de cabeça, eu vivia colocando medicamentos no meu nariz, corticoides cada vez mais fortes. Eu não dormia sem ter um remedinho ali para colocar no nariz porque o meu nariz entupia. Enfim, durante anos eu vivia assim. E eu sempre dizia, a minha rinite, né? Eu tomava posse daquela situação ali. Bom, nessa época que eu tô falando da minha adolescência, perto já da minha fase adulta. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Para mim, era apenas um sintoma do meu corpo físico e eu tinha que tratar com medicamento e mesmo assim, os médicos diziam que aquilo ali ia ser assim mesmo, ia ter que fazer um tratamento aqui e acolá. Bom, e eu percebia também que quando eu ficava mais nervosa, mais estressada, mais tensa, ela se prolongava, ela vinha cada vez mais forte e ficava bastante tempo. Bom, gente, o que eu quero dizer para você? Existe muito mais além dos medicamentos, dos corticoides, muito mais. A raiz emocional ou a causa raiz, quando a gente olha do ponto de vista energético, a causa raiz da rinite alérgica, desse ponto de vista, que é um ponto de vista diferente do ponto de vista da medicina convencional. A nossa medicina, ela vai olhar para o corpo físico. Ela vai olhar, você está com isso, tá aqui o tratamento, tá aqui o remédio. Ela não olha a causa raiz. Da onde vem essa constante rinite, essa alergia que está se prolongando na sua vida? E é isso quando eu trago para o meu mundo, o mundo do método causa raiz, o mundo da terapia energética, eu vou olhar algo além do óbvio. Eu tô olhando fora da esfera da medicina convencional. Então, eu vou voltar para minha história. O que acontecia no meu passado? Eu tinha um ambiente familiar muito tenso. Era um ambiente difícil para mim. Era um ambiente que eu tinha que conviver. Eu tinha lá, né, meu pai, minha mãe, maravilhosos, do ponto de vista paterno e materno. Agora, a relação entre eles era uma relação muito conflituosa, era uma relação muito tensa. E eu vivia ali naquele ambiente de tensão. E o que acontecia com o meu corpo? Ele estava dando o tempo todo sinais de que aquilo ali não estava legal, que eu estava fazendo repulsa daquela realidade que eu estava vivendo. E aí é onde eu vou trazer isso para você. Como é a sua realidade? Como é a sua vida familiar? Como é o seu ambiente profissional? Que ambientes você anda frequentando que você chega lá, mas você não sente leveza, você não sente harmonia? Bom, aí vem a segunda parte dessa informação. Muitas vezes a gente está num ambiente que a gente não vai conseguir sair de pronto, mas a gente tem que trazer uma nova consciência. Como é que eu posso lidar com esse assunto, com esse ambiente, sem que ele interfira tanto assim na minha vida? Eu vou voltar para o meu exemplo. Eu estava lá na casa dos meus pais. Eu não podia fazer nada naquele momento. Eu não podia simplesmente pegar e sair de dentro de casa. Eu tinha que conviver naquele ambiente. Então, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, naquela época da minha vida, eu iria me reestruturar energeticamente. Eu iria retirar da minha mente ou criar barreiras para que aquele ambiente ali não me afetasse tanto, que eu trouxesse uma nova consciência para as minhas células, para a minha mente, de que aquela situação, ela pertencia aos meus pais.
que aquela situação de conflito, de tensão, pertencia a eles e não a mim. E quando você traz essa nova consciência, que a gente, através dos comandos mentais, a gente consegue mudar essa consciência, aumentar isso dentro das nossas células, para que a gente continue convivendo naquele ambiente, enquanto isso tem que acontecer, mas de uma forma mais leve. E isso vale também para o seu ambiente profissional. Que ambiente é esse? Você chega lá, você se sente bem nesse lugar que você trabalha? Você está em harmonia? Você está com leveza ali? É gostoso chegar lá, conviver com aquelas pessoas? Se não é isso, é aquele momento de você começar a fazer um movimento para ir para algo novo na sua vida. Ser grato a esse lugar que você está hoje, mas fazer um movimento de ir para o novo. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso no nosso âmbito familiar de uma forma mais rápida do que no âmbito profissional. Mas é você fazer esse movimento. Por quê? Porque essa rinite que você tem, ela está sendo alimentada pelo ambiente que você frequenta. É claro que existem outros fatores que influenciam na rinite alérgica. Sempre existe o fator, principalmente, de alimentação. Mas eu volto a falar para vocês. Eu fiquei muitos anos com rinite alérgica. Muitos anos. E eu só vim me libertar dessa rinite alérgica quando eu troquei os meus ambientes. No meu caso, eu tive uma história familiar não tão fácil, que acabou que eu saí daquele ambiente ali que eu convivia. E eu tive que reestruturar as minhas células, inclusive, para retirar toda aquela tensão, aquele medo de conflito que existia dentro de mim, para trazer leveza para o meu campo. E eu tive também a troca do meu mundo profissional. Eu vim fazer o que eu amo, o que faz o meu coração bater, os meus olhos brilharem. E isso tudo fez com que essa alimentação dessa rinite, ela simplesmente se extinguisse. E isso faz com que você, quando você faz uma mudança energética no seu campo, ela reverbera positivamente no seu corpo físico. E eu não tenho mais isso há muitos anos. Quando eu espirro, é um espirro normal, pontual da vida, e não de rinite alérgica. Eu sei o quanto isso é incômodo e o quanto isso faz com que a nossa vida, às vezes, a gente fique incomodado. Você tá nos ambientes e você tá ali espirrando, tá suando o nariz escorrendo, tá com dor de cabeça. É muito incômodo isso. Eu vou te convidar agora para você refletir sobre a sua vida. Que ambientes são esses que você está atuando? E se você quiser mudar a forma como esses ambientes estão impactando você, venha conhecer os comandos mentais. Os comandos mentais que estão dentro do método Causa Raiz e do meu treinamento Comandos Mentais Vitais, eles transformam a nossa realidade maravilhosamente bem. Eles fazem a vida ser muito mais leve, muito mais grandiosa, como a vida deve ser. E se você gosta desses assuntos, você precisa me acompanhar também lá no meu Instagram, o @consciênciateta. No meu Instagram eu tenho vários conteúdos que eu disponibilizo que vão ajudar você no seu dia a dia. Que a vida é muito mais do que somente a gente pode enxergar com os nossos olhos físicos. E também não se esqueça de me seguir aqui no meu canal para você receber informações cada vez que um vídeo novo for postado por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!